ter necessidade suprida. E por quê? Pergunta por quê? Por que Elias? Ele disse que eu vou orar, eu vou lá no Carmelo, vou orar, porque ele disse que segundo a palavra dele. Mas quando ele chega com a finalidade de orar, para ter necessidade atendida, ele percebe que não deve orar. Por que Elias não pode orar para ter necessidade atendida? Porque Elias olha para o altar. Verso 18 você vai encontrar a Bíblia dizendo: e Elias reparou o altar de Deus que estava quebrado. Porque Elias então não ora para Deus atender a necessidade, porque Elias entende que aonde há prioridade, a necessidade tem que esperar. Elias, ele olha para o altar de Deus quebrado, então ele entende, não é momento de eu orar para Deus atender a necessidade. Por quê? Porque Deus não atende necessidade quando o altar está quebrado. Deus não atende necessidade de ninguém que está com o altar quebrado. Elias olha para o altar e entende que existe uma prioridade. Então Elias, como profeta, vai entender: eu não posso colocar necessidade na frente de prioridade. E o que é prioridade agora? Consertar o altar. O que é necessidade agora? Que haja um conserto. Sem conserto não tem Deus respondendo necessidades. Sem conserto, necessidades vai continuar sendo necessidade. Mas o que nós vemos nesses dias é uma igreja que tem buscado as necessidades supridas. Por quê? Porque a própria igreja é culpada disso. Quando na verdade os líderes são culpados disso. Porque vem que Deus te cura, vem que Deus te restaura, vem que Deus abre porta, vem que Deus faz isso, vem que Deus faz aquilo, vem que Deus faz aquilo outro. Então, vivemos uma cultura, vivemos um evangelho onde as necessidades estão na frente das prioridades. E prioridade para Deus é vir, se entregar, consertar o altar, se arrepender e ter uma vida santa com Deus. Necessidade são acréscimos, acréscimos de uma vida de restauração, de uma vida reparada, de um altar limpado, consertado diante de Deus. Então Elias diz: não posso orar para ter a minha necessidade atendida, porque há um momento. O momento não é de ter necessidade atendida, mas o momento é de consertar o altar. Então a Bíblia diz que Elias reparou, consertou o altar. Como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar, querido? E o que é pior é que nós vivemos uma cultura cristã onde as pessoas não se preocupam, está com o altar quebrado, mas vai diante de Deus pedir necessidades. Atende-me, ó Deus, faça-me, Senhor. E Deus olha para o altar e vê: não tem jeito, o altar está quebrado.
Então Elias, a Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, diga 12 pedras. 12 pedras. Ele pega 12 pedras sozinho para consertar, para reparar o altar. O que é isso? É que para ter um conserto, para reparar o altar, exige-se esforço. Diga esforço. Esforço. Diga sem esforço. Sem esforço. Não repara o altar. Não repara o altar. Não é fácil. É fácil deixar o pecado, sim ou não? É fácil deixar o pecado, sim ou não? Não. Mas se tiver esforço, consegue, sim ou não? Sem esforço, não restaura o altar. Sem renúncia, não restaura o altar. Sem sacrifício, o altar vai continuar quebrado. A Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, se esforça. Há uma luta aqui. A Bíblia fala de Jacó. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Mas antes disso, Jacó, ele se tornou próspero. Ele teve muito gado, muito dinheiro, filhos, família. Ele prosperou, mas não mudou de caráter, não mudou de vida. E depois disso, a Bíblia diz que Jacó entende a necessidade de uma mudança, de uma restauração, de que haja um conserto sobre a sua vida. E quando ele decide então voltar para a casa dos seus pais, ele passa para frente os filhos, as mulheres, o gado, e ele fica só no val do Jaboque. Naquela noite, a Bíblia diz que o Senhor aparece. E quando o Senhor aparece, o Jacó se agarra no Senhor. Não é isso que diz o texto? E quando Jacó se agarra no Senhor, com a intenção de ter a sua vida mudada, o Senhor faz para Jacó uma proposta. E qual é a proposta? O que é que o anjo diz para Jacó? Não é para pregar. O que o anjo diz para Jacó? Quando Jacó agarrou ele. Quando Jacó agarra, o que o anjo diz para ele? Me solta. Porque na verdade Deus está testando, para saber se de fato ele está decidido, se de fato ele quer o conserto, se de fato ele quer reparar o altar, se de fato ele quer mudar de vida. Então me solta. E quem está decidido, olha a resposta: não te deixarei eu até que o Senhor me abençoe. Não te solto. E a Bíblia diz que então Jacó luta. Elias pega 12 pedras sozinho para reparar o altar, porque para reparar o altar tem que ter sacrifício, tem que ter esforço, tem que ter luta. Jacó se agarra com o anjo e começa a lutar com o próprio Senhor. O Senhor diz: me deixa, ele diz: não deixe, não te largo. E uma luta que vai durar da noite até o amanhecer. Então, quando o Senhor percebe que de fato Jacó está decidido a mudar, porque o que convence Deus não é o que Jacó disse. O que convence Deus é a atitude de Jacó de se agarrar e não soltar, mesmo depois, porque a Bíblia diz que o Senhor o feriu. É forte isso, mas o texto diz que o Senhor o feriu na junta da sua coxa. E depois que Deus o fere, Jacó sente dor. Para reparar o altar,
separação. Não é fácil. Não é fácil. Para fugir do pecado tem que ter dor, tem que ter sacrifício. Para ter um altar consertado perante o Senhor, tem que ser assim. Então o texto diz que pela manhã o Senhor o feriu. E mesmo assim Jacó não largou. Então o Senhor disse: porque você lutou com Deus, como homem, lutasse com Deus, prevaleceu. Então a partir de hoje, você não será mais Jacó, será Israel, príncipe, porque você prevaleceu. Aleluia. Aí Jacó sai para ir embora, o anjo vai embora. E aí o irmão de Jacó, Esaú, vem com 400 homens para matar o Jacó, porque ele prometeu: eu vou te matar, porque você é um enganador, você é um trapaceiro, eu vou te matar. E quando Esaú chega com 400 homens para matar Jacó, a Bíblia diz que ele se lança no pescoço de Jacó, o abraça e chora. Como é que alguém que saiu para matar agora está abraçado e chorando? Porque Esaú estava procurando um enganador, Esaú estava procurando um trapaceiro. Mas quando ele tem aquele encontro, ele não encontra o trapaceiro, porque Jacó tinha acabado de se encontrar com Deus. O encontro com Deus mudou a vida de Jacó, mudou o destino de Jacó, mudou o caráter de Jacó, mudou a vida de Jacó. Então Esaú não encontra quem ele queria matar, encontra uma outra pessoa. O esforço muda a sua vida. O Elias repara o altar. E tem uma segunda coisa que Elias diz: não, ainda existe prioridade. A prioridade é restaurar o altar está restaurado. Mas o altar restaurado precisa de lenha sobre ele. Então a Bíblia vai dizer que Elias coloca a lenha sobre o altar. Para que lenha? Porque Elias sabe qual o princípio da qual Deus trabalha. Deus trabalha num altar reparado, num altar que tem lenha. O que simboliza a lenha? Na verdade simboliza não. A lenha é um tipo de combustível. Sim ou não? Lenha pega fogo? Lenha pega fogo? Então ela é um tipo de combustível. Então o Elias sabe que ele precisa colocar combustível, lenha sobre o altar. Tem gente que até tem o altar consertado, mas às vezes falta a lenha sobre o altar. O que seria isso? Motivação. Às vezes vem do culto e não sente vontade de glorificar, não sente vontade. Tem gente que entra no culto e não abre, entra e sai e não abre a boca em uma vez para dar glórias a Deus. É necessário sim, é necessário você pôr lenha, é necessário você pôr lenha sobre o altar, porque se você trouxer a lenha, Deus coloca o fogo. Não, vou repetir para melhorar o glória a Deus. Porque se você trouxer a lenha, Deus coloca o fogo sobre a lenha. Glória a Deus. No altar. Aleluia. E depois que o altar é reparado, a lenha está sobre o altar, o Elias traz um novilho. Diz a Bíblia que era um novilho gordo. Você parou para pensar, e é verdade que havia 3 anos e 6 meses que não chovia. Aonde
Aonde é que Elias achou um novilho gordo, Fran, para trazer para o altar? Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito, ele era profeta, ele conhecia o poder de Deus, então Elias guardou, conservou aquele novilho gordo para um momento de extrema necessidade, porque Elias conhecia o princípio. Primeiro, não é necessidade, primeiro é prioridade. E se ele tem um altar restaurado, ele tem linha sobre o altar, ele precisa colocar sobre o altar o sacrifício. E Deus poderia dizer: Elias, faz o seguinte, não está chovendo, guarda para você e sua família se alimentar disso. Mas não, sabe por que não? Porque o novilho era para Deus, e o que é de Deus eu não posso comer, o que é de Deus eu não posso tocar, o que é de Deus eu não posso pegar para mim, o que é de Deus tem que ser entregue para Deus. Elias coloca o novilho sobre a lenha que está sobre o altar, reparado, corta o novilho. Aí o Elias, a Bíblia diz que ele manda abrir em volta do altar uma vala, um rego, e ele manda trazer 12 barris de água. Em um tempo aonde não chovia, o Elias manda trazer 12 barris de água. Não me pergunta onde estava, quem guardou, mas a Bíblia diz que trouxeram e despejaram sobre a vala, sobre o rego que ele chegava a transportar. Qual a necessidade do povo? O povo precisava do que naqueles dias? O povo precisava de chuva. Aí então, o altar é reparado, lenha no altar, sacrifício no altar, água sobre o rego. Então agora eles vão orar, e o povo está ali, porque o Elias disse para o povo: se Baal é Deus, então sigam Baal. Mas se Deus é Deus, sigam a Deus. E eles vieram para perto de Elias. Agora Elias vai orar para que a chuva venha. Estão na expectativa, ele vai orar para a nossa necessidade ser atendida, porque ele é profeta e Deus vai atender. Então a expectativa do povo era: ele vai orar para chover. Mas até aqui não havia chuva. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque eles estão atendendo às prioridades. Quem conhece a Deus não busca a necessidade antes de atender prioridades. Foi Jesus que ensinou. Foi Jesus que disse: buscar primeiro prioridade. Foi Jesus quem disse que se eu atendo prioridades, que é buscar o reino de Deus, eu não preciso orar para ter necessidades atendidas. Até que não choveu, porque até que Elias não orou para a chuva descer. E você vai se chocar com isso. Talvez você nunca ouviu isso. O povo está esperando o profeta orar para a chuva. E quando ele chama o povo para perto, ele ora. Por quê? Porque o altar está reparado, a areia está no altar, o sacrifício no altar, a água já está derramada. A água está derramada. Guarde isso. Existe água
em volta do Altar. qual é a necessidade do povo? Água. Chuva. Está pegando? Olha aqui. Ele chama o povo, chega agora ele ora, e a chuva vem. Aí ele diz: Deus de Israel, manifesta-se hoje, para que esse povo saiba que tu és Deus em nosso meio. Que desça, ou chuva, não, que desça fogo do céu. Qual é a necessidade? Chuva. O profeta ora, para quê? Para que venha Fogo. Dá para entender? Por quê? Por quê? Porque ter uma vida com Deus está à frente de ter uma porta aberta de emprego, está à frente, querido, de ter uma casa própria. Não estou pregando contra isso não, mas está bem com Deus é ter uma vida com o altar consertado e que esse altar receba do céu fogo sobre ele. Ter uma vida com Deus, porque alguém vai olhar para você e ver você prosperando, alguém vai olhar para você e ver você, as coisas tudo bem contigo. Ah, que bênção! Não, por quê? Porque são coisas da terra. Mas quando você busca as coisas do céu, alguém vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Por quê? Porque você está buscando as prioridades que é ter uma vida com Deus. Por quê? Porque as coisas desse mundo vão passar. Olha que Jesus disse: não ajuntais tesouro na terra. Por quê? Porque a traça corrói, o ladrão rouba. Ajuntai tesouro no céu, porque lá no céu a traça não corrói, o ladrão não rouba. Aleluia. Prioridade. Quando o povo pensa: Elias vai orar, a chuva vai vir, Elias ora para que fogo venha. Diga: o fogo veio. Fogo veio. Diga: o fogo veio. Fogo veio. E eu acredito que o povo ficou decepcionado, porque nós precisamos de chuva, Elias, não de fogo. Nós precisamos de chuva, Elias. A nossa necessidade é que chova. O Elias está dizendo: não, a nossa necessidade não é isso, porque isso não é prioridade. O que é prioridade é ter Deus no centro da nossa vontade, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Por que muitos não estão aqui? Por quê? Porque estão buscando necessidades e esqueceram da prioridade. E a necessidade nunca vai acabar. Temos hoje, teremos amanhã, teremos depois da manhã. Todos os dias haverá necessidade. Mas quando você aprender a colocar a prioridade em primeiro lugar, querido, aleluia, as prioridades virão como acréscimo na sua vida, porque Jesus disse: eu acrescentarei. Foi Jesus quem disse. Não é palavra do pregador, é palavra de Jesus. O Elias olha e decepciona o povo, porque ele orou para vir fogo. O povo queria chuva. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a resposta de Deus é plena. Não mata a alma e nem envenena. Mas a resposta de Deus é rápida. Fogo veio do céu. E veio um fogo tão violento. Só um detalhe. Quando Deus recebia um sacrifício como um novilho, um boi, esse boi não é levado para o céu, correto? Ah, você já pensou? Todos os
sacrifício de animais estivesse no céu, chegar no céu, a gente não ia caber tanto animal que até lá nós discutimos isso. Quando Deus recebia sacrifícios de animais, eram sacrifícios de holocausto. O que é isso? Tinha que ser colocado em cima do altar e queimado. Neste caso, não foi eles que colocaram o fogo, mas geralmente era isso, era assim. Trazia o holocausto, o animal, o boi, ou o cabrito, ou o cordeiro, colocava sobre o altar, colocava fogo, e quando o animal começava a queimar, Deus recebe o quê? Ele recebe o cheiro, porque a Bíblia diz que o cheiro do sacrifício chega até as narinas de Deus. Então muitas vezes Deus não responde porque está nos ouvindo. Deus nos responde porque está cheirando o que estamos fazendo. Como assim? Se você é uma pessoa que tem trazido a sua vida como sacrifício vivo no altar de Deus, pode ter certeza que isso vai subir como aroma suave diante das narinas de Deus, e Deus com certeza vai te responder por isso. Às vezes há muito clamor, mas pouco sacrifício, porque ora, grita, esguela. Mas quando há sacrifício, Davi no Salmo 51 diz: um sacrifício perfeito, agradável, não desprezará o Senhor. Então a Bíblia diz que a resposta, quando Elias clamou, o fogo veio. Elias orou, o fogo veio. E o fogo consumiu o holocausto, consumiu o boi. O fogo consumiu a lenha. Está lá, capítulo 18 para você ler. Consumiu a lenha. O fogo consumiu a pedra. Foi tão poderoso o fogo que veio do céu. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha e consumiu até as pedras do altar. E a Bíblia diz que o fogo passou lambendo, não consumiu, porque a água não queima, mas o fogo passou sobre o rego que estava em volta do altar, lambendo. Olha que interessante. Deus recebe o sacrifício. O sacrifício de Elias foi aceito por Deus. Aonde está o sacrifício? Em Deus, porque Deus o recebe. Deus consome a lenha, Deus consome a pedra. É porque Deus está dizendo para Elias: eu entendo que quando há um esforço, que quando há uma dedicação, que quando há um empenho, eu recebo tudo isso diante de mim. É Deus recebendo tudo que Elias está fazendo, porque Elias colocou prioridade. Então o texto vai dizer que a água é lambida pelo fogo, e não precisa ser ou estar em uma faculdade para entender que a água, ela tem dois estágios. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O primeiro estágio da água é o quê? Líquido. É um líquido. Vamos lá, gente. Líquido. Amém? É líquido. E o segundo estágio é o quê? Será que vocês não? Ela é líquida, que é sólida. Não é líquida, ela é líquida, é só líquida, não tem sólido não. Sólida pedra, é líquida. E depois ela, o segundo estágio dela, ela é gasosa.
Deus queria sacrifício, empenho, dedicação. Deus queria que buscasse a Ele como prioridade. O que eles queriam estavam em suas mãos. Porque quando o fogo passa pela água, o fogo não queima, mas evapora. E o vapor sobe e se concentra sobre ou como nuvens. Não é assim? O sol esquenta a água evapora e se concentra, se condensa em uma nuvem. E vai ficando lá, vai ficando lá, vai enchendo, o sol vai esquentando, vai evaporando e vai enchendo. Quando Deus manda o fogo, quando Elias ora, buscando prioridades, porque eu preciso ter fogo de Deus na minha vida, eu preciso ter graça de Deus na minha vida, eu preciso ter unção de Deus na minha vida. Porque todo cristão que tem fogo, que tem graça, que tem poder, que tem unção, aleluia, não vai ficar fazendo campanha para ter necessidades atendidas. Porque é o cristão que busca prioridade, querido, Deus traz na tua vida aquilo que você precisa como acréscimo, para que o nome dele seja glorificado e a Bíblia seja como verdade. Sim ou não? Deus atende Elias, porque ele orou com princípio de prioridade. Então toda oração que você fizer dentro do princípio da prioridade, aleluia, Deus dará resposta para você. Não ore errado, não inverta as coisas. O fogo consome o holocausto, a lenha, o altar, lambe a água que se condensa e sobe como vapor e se condensa em nuvens. Aleluia! Olha isso. Aí o Elias está no altar, está no Carmelo. Ele chama o seu moço, diz: desce, dá uma olhada para ver como é que está o tempo. E quando o rapaz, o moço dele volta e diz: Elias, não vejo nada. Como assim? Ah, eu só vejo uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem. Engraçado, porque interessante, você vê o que? Eu vejo uma nuvem pequena, não tem evidência, não parece que vai chover, não parece que resolveu tudo que você fez lá, Elias, porque não tem nuvem no céu. Mas o Elias não gosta disso, vem cá. É estranho, sabe por quê? Você vê uma nuvem pequena, mas eu já ouço, eu já estou ouvindo barulho de uma poderosa chuva, de uma chuva abundante, aleluia. Não, você não pegou. Quem não tem e quem não pratica prioridade nunca vai ver nada, nunca vai conseguir enxergar a mão de Deus agindo, nunca vai ver o poder de Deus operando. Mas quem confia, quem busca prioridade, quem aplica prioridade na sua vida, querido, não vai ver não, mas vai ouvir o quê? O que ninguém está ouvindo, o que ninguém está escutando, você vai escutar, aleluia. Você não vê, mas eu ouço. Ele diz: pode descer, avisa o rei Acabe, para não se demorar, porque senão a chuva vai apanhar ele no caminho, aleluia. Por quê? Porque Deus é Deus que responde, trazendo acréscimo na sua
sua vida, quando você busca o reino como prioridade na sua história, na sua casa, na sua família, haverá acréscimo, porque você vai buscar a prioridade que é fazer o reino de Deus acontecer na sua vida. Não se preocupe com necessidades. Não se preocupe com necessidades, querido. Se preocupe com a prioridade. E a prioridade é fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus. Deixa as outras coisas, deixa que tudo Deus vai fazer acontecer se você aplicar o princípio na sua vida. Esquecemos disso, porque o Elias tinha certeza que ia chover. Por quê? Porque Deus consumiu o holocausto, derreteu a lenha, derreteu a pedra. Ele não via água no reino. Se não tem água aqui, se não tem água aqui onde tinha, e o calor evaporou, então essa água está aqui. E sabe o que é interessante? É que a chuva, ou na verdade a nuvem, uma nuvem de chuva, ela não chove em todo lugar ao mesmo tempo. Quando se há uma nuvem só. Mas quem busca prioridades, o Senhor assopra o seu vento e coloca a nuvem sobre a sua vida. Ah não, você não entendeu. Porque eu, quando ouvi isso, no meu coração se alegrou. Por quê? Porque não vai chover para todos, só vai chover para aqueles que estão buscando princípios e prioridades em sua vida. Porque o Senhor vai trazer a nuvem de chuva sobre você. Eu já posso ouvir um barulho poderoso de uma chuva abundante que vai ser, aleluia, manifestada sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quem pode ouvir esse barulho? Ah, não vejo. Glória a Deus. Aí o diabo vai lá, estava assim, não tem nada, entendeu? Não precisa ter evidência, sabe por quê? Porque quem pratica princípios e prioridades não precisa de evidências. Sem evidências, as coisas vão acontecer na tua vida. Ah, mas não parece que vai, não importa. Eu não vivo por aparência, eu vivo pelo que creio. Não vivo do que vejo. Aleluia, porque as coisas não têm aparência. As coisas do mundo espiritual são diferentes do mundo físico. Só quem busca a necessidade suprida é que vai ficar olhando lá, mas não parece, é isso mesmo, não vai aparecer mesmo. Mas para quem busca praticar princípios e prioridade, não tem aparência, mas vai começar a acontecer. E as pessoas vão dizer, mas como foi? Eu busquei a Deus, eu busquei o reino, eu coloquei a minha vida, eu coloquei Deus como prioridade na minha vida. É por isso que está acontecendo, aleluia. Por que eu fui curado? Porque eu busquei o reino. Eu não busquei a cura. Por que eu fui liberto? Porque eu busquei o reino. Eu não busquei libertação. Por que a porta abriu? Porque eu busquei o reino. Eu não busquei uma porta aberta. Por quê? Porque eu busquei o reino. Porque a família foi salva? Porque eu não busquei salvação da família. Eu busquei o reino. Porque aconteceu um milagre? Porque eu busquei o milagre, eu busquei o reino, aleluia. E quando você busca o reino, Jesus acrescenta, ele diz isso. Fica de pé, por favor. Eu não sei se você precisa consertar o teu altar, porque eu não estou aqui para apontar. Eu conheço a minha vida, não há de mais ninguém. Eu não sei se você precisa de um conserto, mas se precisar de um conserto, essa é a hora. Se precisar de reparar o altar, esse é o momento. Se precisar colocar lenha sobre ele, esse é o momento. Se precisar trazer um sacrifício sobre o altar, esta é a hora.
Aí eu posso orar para a necessidade ser atendida? Não. Nem vai precisar. Não vai necessitar de você buscar nada para você. Porque você está buscando o reino. Quem busca o reino alcança todas as outras coisas. Quem se aplica no reino, aleluia, cresce na graça. Quem se dedica no reino. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Não cometa o erro que muitos estão cometendo. Muitos mesmo, em muito lugar. Estava conversando com o pastor Marcelo, cuja casa ficamos lá em São Paulo. Uma igreja, ele disse, a igreja deles tem 200, 250 pessoas, mas tem feito um culto de terça-feira, que são os cultos de libertação deles, com 35, 40 pessoas. Uma igreja que tem 250 pessoas nos cultos de terça-feira, que é os cultos de libertação. Só tem 2 cultos na semana, terça e domingo. Terça-feira, ele falou, a gente estava lá na quadra, ontem tinha 35 pessoas na igreja. Então, por favor, não cometa o mesmo erro que muitos estão cometendo, de colocar necessidades na frente da prioridade. Não vai adiantar. Não busque isso. Busque o reino. Busque se posicionar diante do reino. Olha que linda essa história. O povo precisava, queria algo que eles tinham. Era só fazer do jeito certo. Por isso que Deus falou, joga água aqui, vocês vão ver. Quem busca o reino sabe. Ei, escute isso. Quem busca o reino sabe agir nos momentos da necessidade. Quem busca o reino sabe se portar quando a necessidade bater na porta. Não vai ficar desesperado, sabe? Não vai se descabelar, não vai gritar, não vai se desesperar. Não, por quê? Porque está buscando o reino, aleluia. E quem busca o reino está seguro. Aonde é o reino de Deus? E ele diz no Salmo 91: quem faz do reino o seu abrigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe o que é onipotente? O que é onipotente? É alguém que tem todo o poder. Não tem algum que nem o diabo, não, mas todo o poder. A sombra do Onipotente descansará. Busque o reino e descansa. Busque o reino e não se preocupe. Busque o reino e seja surpreendido por ele, aleluia. Porque os acréscimos virão. Os acréscimos virão. Eu estou declarando nesta noite como profeta aqui nesse altar: se você buscar o reino, os acréscimos virão, as necessidades serão supridas para a glória do nome dele. Então, por favor, não cometa o erro que muitos estão cometendo, desesperados, correndo de um lado para o outro, levantando cedo, dormindo tarde, buscando necessidades. Não precisa de nada disso, é só vir e se colocar perante o Senhor e atender, querido, colocar prioridades, que é buscar o reino, e você vai ver a diferença. Por favor, faça isso, e você vai ver. Você vai ver o poderoso Deus agindo na tua vida. Você vai ver a poderosa mão de Deus te esforçando, te ajudando e dizendo: não precisava. Porque eu vou encerrar, escute isso aqui, ó. Porque as necessidades
nos afasta do altar. As prioridades nos trazem